Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo para a nossa meditação e crescimento espiritual. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar através desse estudo. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos capacite e nos dê fortalecimento para que possamos prosseguir na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é Esperando contra a Esperança. Esperando contra a esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, complexos, confusos. Por causa disso, todos nós temos sido atingidos de alguma forma, direta ou indiretamente, em diferentes áreas da nossa vida, cada hora, cada dia, todo o tempo, sem cessar. Não é mesmo? É isso que tem acontecido com todos nós. Cada hora uma surpresa, cada hora uma notícia diferente, e cada hora uma notícia pior do que a outra, e nós não sabemos o que fazer. Somos surpreendidos o tempo todo com situações novas, de repente, sem termos chance de nos preparar, pensar, planejar e agir. Somos pegos de surpresa. Tudo tem acontecido muito rápido, de repente, e nós precisamos da misericórdia de Deus por causa disso. Precisamos de respostas, de direção, de orientação, atenção, apoio e de conforto muitas vezes. E por causa disso, são muitas as ofertas e mensagens que recebemos o tempo todo, em todos os lados, nas redes sociais, em todos os lugares, nos nossos celulares, na televisão. Nós temos recebido mensagens de todos os lados, mas nós não sabemos se essas mensagens são verdadeiras, se são boas, se vale a pena ou não acatar, o que fazer. É muito difícil, não é? São mensagens diferentes e cada um com a sua opinião, cada um com a sua interpretação, com a sua visão e com a sua interpretação de fé também sobre todas essas situações. Ficamos perplexos, sem saber o que fazer, na dúvida, com medo, inseguros muitas vezes. Isso tem gerado em muitas pessoas estresse, angústia, pavor, insegurança. Por outro lado, não é fácil encontrar pessoas com quem podemos contar, compartilhar, confiar, abrir o nosso coração e desabafar. Não tem sido fácil encontrar uma pessoa honesta, uma pessoa sensata, uma pessoa que saiba ouvir e não sair comentando e conversando ou falando bobagens, né? Então, somos tomados pelo desânimo, pela frustração, pelo sentimento de perda. E quando é mencionado sobre Deus, ou o nome de Deus, né, falta fé e confiança no coração de muitas pessoas, por vários motivos. Por causa de muitas situações religiosas erradas, muitos escândalos, muitas coisas inconvenientes que têm acontecido em relação às religiões e ao mundo espiritual e até ao nome de Deus. Então as pessoas ficam confusas, com medo, sem fé, incrédulas e não querem se envolver com nada sobre Deus. Então está muito difícil. E o que fazer então nesse tempo, nesse período tão difícil, de tanta confusão no mundo e de tanta incerteza sobre Deus, sobre fé, sobre tudo? Quando percebemos que o mundo, a humanidade, está caminhando para o caos a passos largos, pensamos que não há nada mais que possa ser feito. E às vezes pensamos até que Deus não pode fazer mais nada, ou que nem quer fazer. Muitas vezes nós pensamos isso, por que Deus não faz isso? Por que Deus não age nessa situação? Por que Deus não fez aquilo? Não é? Então nós precisamos hoje, mais do que nunca, de acreditar e de esperar contra a esperança, de ter fé e de esperar contra a esperança. Nós vamos ver um texto que fala sobre Abraão, lá o apóstolo Paulo falando aos romanos, escrevendo aos romanos, no capítulo 4, e ele fala alguma coisa sobre a fé de Abraão diante de uma situação de impossibilidade.
Então nós vamos ver aqui, Romanos capítulo de número 14, do versículo 16 ao 25, está escrito assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, nós precisamos ter a fé de Abraão, tanto os descendentes de Abraão, como aqueles que não são descendentes de Abraão. Ele está falando que todos nós precisamos ter a fé de Abraão, porque todos nós, não é, somos também filhos de Abraão pela fé. Como está escrito, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele ao qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então esse nosso Deus é aquele que vivifica os mortos, aquilo que nós pensamos que morreu, que acabou, ele pode vivificar. E aquilo que nós pensamos que não existe mais, ele pode trazer à existência aquilo que não existe, não é? Ou aquilo que já não existe mais, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Versículo de número 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, né, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu, ele já era velho, sua esposa já era velha, eles já não podiam mais ter filhos, não podiam mais gerar, mas ele creu, esperando contra a esperança. Nós precisamos esperar contra a esperança. Ainda que não haja chance alguma, humanamente falando, em qualquer área da nossa vida, seja na área econômica, profissional, financeira, imigratória, sexual, seja lá qual for, emocional, psicológica, mental, espiritual, em qualquer área, o nosso Deus vivifica o que está morto, o que morreu, e ele traz à existência aquelas coisas que não existem mais. Ele pode fazer isso, porque ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. O versículo de número 19 fala, e sem enfraquecer na fé. Meus irmãos, nós estamos vendo que muitos estão enfraquecendo na fé. Muitos estão nos cultos, mas quando eles abrem a boca e falam alguma coisa, nós podemos perceber que eles estão enfraquecendo na fé, eles não estão firmados na fé, eles não estão confiando nas promessas, eles não estão esperando contra a esperança, eles estão enfraquecendo na fé. Mas aqui fala assim, versículo 19, e sem enfraquecer na fé, Abraão, né, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Ele não foi incrédulo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia, dando glória a Deus. Nós precisamos nos fortalecer crendo, esperando contra a esperança, dando glória a Deus. Não é reclamando, murmurando, falando, ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser dessa situação? Não, vamos esperar contra a esperança, dando glória a Deus, porque é isso que garante a nossa vitória. Porque sem fé, Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. A situação está feia por todos os lados, nós não sabemos para onde correr, o que fazer. Mas para Deus nada é impossível. Ele traz à existência as coisas que não existem e até ressuscita os mortos. Então, aqui o versículo 19 fala, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo
amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. O que nos fortalece é quando nós cremos e damos glória a Deus. Quando nós dizemos que cremos, mas não confiamos, nós não damos glória a Deus. Nós reclamamos e falamos com um e falamos com o outro, e corremos atrás disso, corremos atrás daquilo. Então, nós só nos enfraquecemos. Mas quando nós esperamos contra a esperança e cremos, nós damos glória a Deus e isso nos renova e nos fortalece. É isso que nós precisamos. Versículo 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Lá em Números está escrito, se ele prometeu, ele há de cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus há de cumprir as promessas dele na nossa vida, desde que nós creiamos nele e não saiamos fazendo coisas erradas, tentando adiantar as coisas de Deus. Não é mesmo? Como a própria Sara fez, deixando que Abraão se coabitasse com Agar. E não era isso que Deus queria, porque depois o filho da promessa nasceu através de Abraão e Sara, não com Agar. Então, não fique tentando adiantar as coisas, ajudar a Deus. Deixe que Deus abra as portas que precisam ser abertas e quando essa porta for aberta, entre por ela. Não fique forçando portas, não fique tentando entrar onde não é para você entrar. Se a porta está fechada é porque Deus não abriu, porque Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta. Amém? Então vamos esperar contra a esperança e vamos crer que Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem e até ressuscitar os mortos. Vou reler o versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Quando nós cremos, nós confiamos, esperamos contra a esperança e damos glória a Deus, isto também nos é imputado para justiça. É dessa forma que nós vencemos, é pela fé, é pela confiança em Deus, não é pela situação, pelo que é relativo ou por aquilo que está acontecendo, pelos acontecimentos, mas é pelo Deus que nós cremos, que pode mudar toda e qualquer situação. Versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não foi somente para Abraão, mas também pela minha causa, por sua causa, pela nossa causa. O Senhor está olhando por nós. Foi o que Deus disse para Moisés, quando Moisés estava na sarça ardente, lá no capítulo 3 de Êxodo. Deus falou com Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e é por isso que eu desci para tirá-los da escravidão do Egito. Então, Deus já viu, já ouviu e já enviou a promessa, já enviou a resposta. Vamos esperar, porque tem uma guerra no mundo espiritual, tem uma guerra acontecendo, tem muitas coisas, e tem o tempo de Deus. Quando nós vamos no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nós vimos que Daniel tinha orado e buscado de Deus uma resposta. E o anjo chegou para ele e falou assim, o capítulo 10 de Daniel, assim que você orou, Deus ouviu, porque você é homem muito amado. Só que quando eu vim para trazer a resposta, o príncipe da Pérsia me deteve por 21 dias e houve uma guerra. Então, a sua resposta já foi enviada. Deus está abençoando a nossa vida, a minha e a sua vida. A nossa resposta já está pronta, já está totalmente preparada para nós, só esperando o tempo, o kairós de Deus, o tempo perfeito de Deus, como diz lá em Eclesiastes 3:11, tudo faz Deus formoso no seu
devido tempo. Amém? Será que você crê nisso? Será que nós cremos nisso? A única coisa que pode realmente nos fortalecer, animar e dar sentido para prosseguir é a nossa fé em Deus. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, João escreveu assim: porque todo o que é nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a minha fé, a sua fé. É com isso que nós vamos vencer todo esse caos que estamos passando no mundo, em todas as áreas. Abraão não ficou focado e apoiado na sua impossibilidade humana, nem na de Sara. Ele creu na promessa, por isso esperou contra a esperança. Muitos até pensam que Deus poderia ter feito algo em alguma época, em alguma ocasião, e não fez. E até pensa, às vezes, quando eles falam, parece até que Deus perdeu a chance de fazer, de ter feito. Quando Deus sabe o que faz, quando faz, como que faz, e para quem faz, e por que faz. Deus sabe de todas essas coisas, não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 11, nós vimos a ressurreição de Lázaro. E quando Marta e Maria foram até Jesus para falar com ele, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta falou num horário e Maria falou depois, a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Marta perguntou para Jesus, falou isso para Jesus, lá no capítulo 11, versículo 25, Jesus falou, disse-lhe Jesus falando para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, tem alguma coisa que você já deu como que morto, que você precisa, mas que você acha que não tem mais jeito? Ainda que esteja morto, viverá, porque o nosso Deus é o Deus que nos faz crer e esperar contra a esperança. Ele ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17, está escrito assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando cremos de verdade, somos revestidos da paz que excede a todo o entendimento. Aqui em Filipenses capítulo de número 4, eu ia ler só o versículo 7, mas eu quero ler o 6 e o 7. O 4, o 6 e o capítulo 4 de Filipenses, do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, versículos 6 e 7, fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, com agradecimento, dando glória a Deus. Aí ele fala, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós esperamos contra a esperança, a paz de Deus que excede a todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos paz. A paz que excede a todo entendimento. E voltando em Romanos capítulo 4, versículo 20, fala assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dê glória a Deus. E saiba que Deus está trabalhando pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida, está cuidando de nós e Ele vai nos livrar de todo vexame, de toda e qualquer confusão, em nome de Jesus Cristo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É Romanos capítulo 4, versículo 20. Esperando contra a esperança. É exatamente no meio desse cenário confuso que temos vivido hoje que precisamos esperar contra a esperança. Precisamos crer em Deus, confiar em Deus,
e esperar como Abraão, contra a esperança. Não há esperança, humanamente falando, mas para aquele que crê, ele crê e espera contra a esperança. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós sejamos revestidos de fé. De tanta fé que nós possamos nos fortalecer todos os dias, dando glória a Deus. Espera contra a esperança. Deus te abençoe. Amém.